muito bem-vindos a mais um podcast do Terapeuta Próspero. Estamos aqui hoje para discutir com você as principais estratégias para você se tornar um terapeuta próspero. Isso é, ganhar de 15 a 50 mil vivendo a sua missão. Eu sou Patrícia Guimarães. E eu sou Alex Cruanes. Eu sou Fábio Moreno. Alex, conta pra gente, existe dentro da terapia uma forma mais nichada de atrair o cliente certo? Oi pessoal, sim, Patrícia, tem sim, né? Dentro do marketing, né, existem ferramentas de atração. Então existe um marketing focado em atrair clientes. Então existe o marketing tradicional, que nós já conhecemos, e eu trouxe num vídeo passado explicando aquela metáfora do Mário Quintana, né, que existe um marketing, como o Mário Quintana falava, que o importante é a gente capturar as borboletas, né? E aí o Mário Quintana diz que não, sabe aquela redinha que captura borboletas? Muito marketing faz isso, ele quer capturar o cliente, ele quer prender o cliente, e aquela borboleta até morre, né? Agora, o Mário Quintana, na sua metáfora, no seu poema, na sua poesia, ele diz que mais importante do que capturar as borboletas é a gente cuidar do nosso jardim, deixar ele florido, deixar um jardim bonito, um jardim onde fique tão atrativo que atrai as borboletas. Inclusive, eu tenho várias borboletas no meu jardim e aonde elas vão beber o néctar da minha flor, do meu jardim e embelezar o meu jardim. E essas borboletas vão e voltam. É muito rica essa metáfora. E é muito disso que a gente vai falar para vocês, vai trazer para vocês. A ideia do marketing do terapeuta próspero não é capturar clientes, não é enganar clientes, não é pegar um cliente a qualquer custo somente para ter o ganho financeiro, muito pelo contrário. A ideia é a gente começar a criar um marketing de atração, onde nós comecemos a ser um produto atrativo para esse cliente, onde esse cliente comece a enxergar em nós uma possível solução da resolução do seu problema. E aí no desenvolver desse marketing, ele começa no final dessa ponta, ele vai entender que a gente é a única solução para a dor dele, para o problema dele. Então sim, existe uma forma da gente atrair o cliente certo para a nossa terapia, porque existem vários clientes para vários tipos de terapia, mas a nossa terapia, da maneira que a gente faz, no nosso jeito de ser, com as técnicas que a gente aprendeu, com a escola de formação que a gente teve, com os resultados que a gente vem apresentando, nós somos únicos, exclusivos. Eu posso ter feito uma mesma faculdade, de repente de psicologia, ter feito vários cursos parecidos, mas a maneira que eu sou, e isso é muito da alma terapeuta, que a gente fala também aqui, me torna único, me torna exclusivo, porque ninguém, é impossível a gente ser um igual ao outro. E aí existe o cliente certo para a nossa terapia. Existe uma maneira da gente atrair aquele cliente que melhor vai se identificar com a minha maneira de trabalhar, que tende a ter um resultado fantástico. É o que a gente está tendo aqui na nossa clínica, né? Talvez vocês não conheçam, nós temos uma clínica chamada Hipnose Clinic, depois dá uma visitada lá, nós temos diversos depoimentos das pessoas gravam, fazem vídeos, a gente vai ensinar, né? No nosso curso a gente ensina como encantar o cliente de uma maneira até ele dar um depoimento para a gente, mas isso mostra que a gente atrai o cliente certo para a terapia certa, que as pessoas realmente elas saem daqui encantadas a um nível que elas querem mostrar para o mundo o resultado que elas tiverem. Elas querem mostrar para todo mundo que ela conhece, seus parentes, amigos, outras pessoas, que é possível ter o resultado que elas tiveram. Então, mas a primeira fase é a atração. Eu preciso atrair esse cliente. Atrair de uma maneira ética, de uma maneira ecológica, como a gente chama. Então existem fases desse método, tá? Então vamos lá, agora eu vou começar a explicar para vocês como que funciona, como que a gente faz para atrair o cliente certo para a nossa terapia. Então a primeira fase é conhecer. O seu cliente, ele tem que te conhecer, né? Então parece óbvio, nossa Alex, isso é óbvio que você está me falando. Sim, é muito óbvio, mas de verdade a gente vê às vezes as pessoas fazem faculdade, fazem diversos cursos, participam de vários eventos, enfim, adquirem muita técnica, muita prática, são excelentes terapeutas, dominam uma área terapêutica imensa, tem muito valor, mas as pessoas não conhecem. Por que as pessoas não conhecem? Porque ela não está utilizando a estratégia de atração da maneira correta, da maneira mais adequada para o mundo do século XXI. Então, como que a gente atrai, como que a gente faz as pessoas conhecerem a gente?
Então existem duas formas disso acontecer. Primeira, chama distribuição no marketing. Como assim? Eu preciso distribuir conteúdo. É o que a gente está fazendo aqui para vocês. Vocês vão encontrar a gente no YouTube, em diversos podcasts, diversas formas vocês vão encontrar a gente. Nós estamos distribuindo um conteúdo de uma maneira online. Ah, Alex, mas eu não faço online ainda. Ok, então, mas com certeza você tem um cartão de visita, com certeza talvez você já escreva em algum blog. Então, não importa como, quando você distribui, mostra para as pessoas quem é você está distribuindo na sua roda de amigos, você vai no evento, você fala o que você faz, você está comunicando para as pessoas, olha, eu existo, eu, Alex Cruanes, sou terapeuta, eu, no caso, sou hipnoterapeuta, eu trabalho com terapia breve, eu ajudo as pessoas a se transformarem, eu estou contando um pouco do que eu faço, eu estou dizendo, eu existo, eu estou aqui. Essa é a primeira fase desse marketing de atração. Mas, Alex, mas isso eu já faço de uma certa maneira. Sim, mas existem estratégias no marketing digital onde a gente vai distribuir, nós vamos mostrar através de conteúdo, seja através de um blog, seja através de um vídeo que eu coloque no Facebook, Instagram, ou mesmo no YouTube, eu começo a distribuir, eu começo a dizer quem eu sou, o que eu faço, qual a transformação que eu gero, eu coloco depoimentos dos meus clientes, eu conto um pouco do que eu faço, eu falo qual é a abordagem que eu atuo dentro das terapias. Então eu estou distribuindo conteúdo gratuito de uma maneira orgânica para que as pessoas me conheçam. Vou dar uma dica aqui para vocês hoje, uma dica que se você ainda não tem, você vai é uma tarefa de casa, inclusive. Quem não tem ou quem tem e está parado, vai hoje se cadastrar no Google Meu Negócios. Google Meu Negócios, gente, é uma plataforma que o Google criou para que nós possamos falar um pouco sobre o nosso negócio, falar um pouco sobre aquilo que a gente faz, o nosso trabalho, e é de graça, é gratuito. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre tráfego. Então, o Google Meu Negócio, quando eu coloco lá, vocês podem procurar, né? Hipnose Clinic, quem for da região de Arujá, quem for da região de Mogi das Cruzes, quem for da região do Tatuapé, de forma gratuita, orgânica, para as pessoas que estão perto na redondeza, o Google apresenta eu e mais algumas pessoas, se houver, como as pessoas que tem mais a ver com aquela busca que a pessoa colocou no Google. Ou seja, de uma maneira orgânica, gratuita, eu estou na primeira página do Google. E o que de verdade, hoje, o Fábio depois vai apresentar sobre funil de vendas, hoje é o que a gente mais converte em agendamentos, é a ferramenta do Google AdWords, que aí eu já entro na segunda parte de como as pessoas nos conhecerem, que é através do tráfego. O que é tráfego, Alex? Tráfego é a maneira onde eu pego esses mesmos conteúdos que eu falei para vocês e eu coloco dinheiro em algumas plataformas para que eu comece a distribuir o meu conteúdo para outras pessoas onde o orgânico não atua. Então, por exemplo, eu estou lá no Google Meu Negócios, nós estamos, né, Hipnose Clinic, mas nós também colocamos uma verba, um dinheiro que a gente destina para o marketing no Google AdWords, por exemplo. Então, se uma pessoa da região, sei lá, de Moema, ela pesquisar, ela vai nos encontrar também. Mas ela não encontrou de maneira orgânica, porque eu estou muito distante dela. Porém, tem algumas métricas que a gente configura, aonde eu posso atrair, direcionar o meu marketing para essas pessoas, e aí essa pessoa, opa, tá aqui, hipnoterapia, legal. Pum, ela clica e aí ela me conhece, abre o meu site, minha landing page, e ela conhece um pouco mais de mim. E aí, mas esse conteúdo foi conteúdo através do tráfego, ou seja, eu estou colocando o dinheiro para que essa pessoa me ache, e aí a gente continua toda a estratégia de marketing de atração. Então essa é a primeira fase. A pessoa tem que nos conhecer. Não tem como, gente, a gente ter sucesso, ter prosperidade, se as pessoas não souberem, não conhecerem, não saberem quem somos. Então, essa é a primeira fase. E qual que é a segunda, Alex? Aí nós temos a segunda fase do marketing de atração, que é as pessoas entrarem em contato com a gente. Parece óbvio também, né? Mas ela primeiro me conhece. Legal, ela se interessa, interessante, eu estou buscando isso, eu quero, achei legal, bacana, pode ser que me ajude, pode ser que seja legal para mim. Aí a gente quer o quê? O contato dela. E o que é contato? Ela
fazer uma ligação telefônica, ela poder mandar uma mensagem no WhatsApp. Lá no nosso site, a gente ensina isso no curso, é importante ter um campo para capturar o lead, porque na visão do marketing digital, esse contato é o lead, né? Então, a gente tem que capturar o lead, ou seja, o e-mail, o telefone dessa pessoa, para que depois, na terceira parte, eu entre em contato com ela e agende uma visita. Já estou falando da terceira parte importante do marketing de atração. Então, a primeira, a pessoa tem que me conhecer. Segunda, ela tem que entrar em contato comigo, eu tenho que capturar esse lead. Terceira, eu preciso entrar em contato com essa pessoa. Para quê, Alex? Para agendar uma visita na nossa clínica. Nós, terapeutas, chamamos isso de anamnese. Então, para que nós possamos ter sucesso nas terapias, o mais importante, gente, da estratégia de atração é atrair para a sessão de avaliação, para fazermos a anamnese. Porque daí, futuramente, nós vamos fechar essa venda. Mas isso a gente vai falar num próximo vídeo. Hoje o foco é como atrair as pessoas. E aí sim, eu agendo essa visita e depois que eu agendo essa visita, a maior de todas as metas que nós temos é depois de agendar, é trazer essa pessoa para a nossa clínica, para a nossa sessão de avaliação, e aí sim, dali a gente vai entrar na parte de venda, na parte de encantamento, para que possa ter a terapia. Legal. O Alex deu uma dica legal, né? O Google Meu Negócio. Eu também quero contribuir. Você pode utilizar também o Canva, que é uma ferramenta também gratuita, onde você pode fazer seus posts, dá para você colocar textos, colocar fotos. E também é uma dica também bem simples e legal para você começar a iniciar esse trabalho de fazer postagem. Alex, bem interessante, né? O marketing, né? E normalmente a gente ouve muito falar do marketing. E o marketing como um todo. E nós que somos terapeutas, é um assunto bem complexo, porque a gente não sabe nem por onde começar. Você foi falando as etapas, tudo, mas como que você pode exemplificar um pouquinho mais ou falar um pouquinho como que serve tudo que você falou até agora para o terapeuta, para ele entender onde que ele faz parte desse processo, ou ele faz de tudo, ou tem algo diferencial que ele pode começar a fazer ou iniciar a fazer o marketing dele? Fábio, excelente pergunta, né? Por quê? Muito sábio o que você falou, né? Porque é verdade, as pessoas elas têm dificuldade desse começo. Cara, como começar? E isso eu vejo em todos os níveis de terapia. Tanto aquele que está realmente começando, se tornando um terapeuta, começando a jornada do terapeuta, quanto terapeutas que estão no mercado há muito tempo, que estão percebendo a agenda diminuindo a cada dia e estão começando a sentir a necessidade de ir para o marketing digital, de começar a fazer vídeo, e ficam meio perdidos realmente. E aí, por onde eu começo? Eu começo fazendo um blog, eu faço vídeo, eu faço post, eu vou para o Instagram, eu vou para o Facebook. Então, realmente, eu observo isso no mercado de terapias, por onde começar. E eu já tive acho que todos nós, né, tivemos essa dor. Claro, como eu já fiz formação também em gestão, eu já tenho uma bagagem menos, mas todos nós, porque quando a gente entra num nicho novo, eu preciso entender por onde começar. Então, a minha dica principal é rede social. Qual a rede social que você tem mais afinidade? Se você tem mais afinidade no Facebook, comece pelo Facebook. Comece fazendo posts, comece colocando frases, comece fazendo vídeos explicando. Comece. Mas Alex, todo mundo está falando do tal do Instagram, mas eu quero fazer Instagram. A minha dica é, comece pela rede social que você tem mais afinidade. Se for o Instagram, comece pelo Instagram. Mas Alex, você está me dizendo então que eu tenho que escolher uma ou outra? De verdade, o ideal é nós estarmos na maior quantidade de plataformas, redes sociais possíveis. Porque quanto em maiores locais eu tiver, mais pessoas eu acesso. Com isso, mais leads eu consigo e com isso, mais resultado eu tenho. Mas não se desespere, porque a ideia é, comecem. Mas Alex, eu não tenho facilidade com vídeo, é muito comum, né?
Eu gosto de escrever e eu acho que escrever é um caminho. Então comece escrevendo. Então, mas o que eu digo para você? Você precisa ter uma landing page, tá? Hoje o conceito de site mudou muito, tá, gente? Hoje basta a gente ter uma landing page. E o que é uma landing page? É um site de uma única página, basicamente isso. Que tem uma estrutura, tá? Num outro vídeo nós vamos falar isso para vocês de uma maneira mais estruturada, mas é um site de uma única página onde você vai se apresentar, você vai dizer o que você faz. É legal ter um vídeo, tá? Se não uma imagem bacana. Aí você tem um espaço para capturar lead e aí eu indico, coloque o seu blog nessa landing page. E aí sim, você tem facilidade com escrita? Faça matérias. Quantas matérias, Alex? Todo dia? Eu digo o seguinte, se você está sem tempo, começa com uma vez por mês. Legal, pegou o jeito? Uma vez por semana. Por quê? O importante não é a quantidade, e sim a frequência de como que você coloca esse conteúdo. Isso é o mais importante do marketing digital. Então vocês vão perceber que nós aqui, a partir de agora, nós semanalmente, com hora cravada, nós iremos distribuir um conteúdo de extremo valor para você, para ajudar você a se tornar um terapeuta próspero. E isso conecta, isso aumenta, faz com que as pessoas fiquem engajadas e fiquem com você. Então não importa a frequência, pode ser uma vez por mês, mas faça com frequência uma vez por mês. Está conseguindo quinzenalmente? Ótimo, faça quinzenalmente. O ideal, uma vez por semana, conteúdo grande, e aí depois, se possível, pequenos conteúdos durante a semana, 2, 3 vezes, e à medida que você vai fazendo, isso vai melhorando, isso vai aumentando, até uma hora que de repente você pode até contratar alguém para fazer para você, mas o importante é a frequência. Legal, agora o que mais conecta, Alex? O que mais atrai as pessoas? O que faz mais eu fazer as pessoas conhecerem? O que vocês estão vendo a gente fazer aqui? Vídeo. Hoje, o que está mais conectando, o que está mais fazendo as pessoas conhecerem a nossa essência, saber quem somos de verdade, porque, gente, é fácil você mentir num texto, né? Escrever bonito, é fácil você fazer uma mensagem, agora num vídeo é difícil, a gente não consegue se estruturar, a gente vai fazer conteúdo semanal para vocês, o que nós fizemos, como funciona o nosso método, o que estrutura, e isso traz engajamento para que aí sim, lá na frente, possa ocorrer uma venda que tenha um movimento ganha-ganha, tá? Então, gente, é a estratégia mesma. Então, o vídeo é o que mais conecta. Aí você fala, ai Alex, mas eu tenho uma dificuldade para gravar, eu fico envergonhada, eu não sei o que falar, eu não sei como começar. Mesma coisa, fale o que você conhece, explique um pouco do seu método, comece criando intimidade. Imagine, uma dica aqui para gravar vídeo, imagine que você está com o seu cliente na sua frente, né? Como a Patrícia fala muito bem da terapeuta, quando você está com o seu cliente, você explica o seu método, ou para quem ainda não é terapeuta, imagine aquele futuro cliente, paciente que você vai atender, que você está falando com ele, fale da sua alma, fale do seu coração, fale a sua verdade, aquilo que você realmente acredita, aquilo que você realmente acredita que você pode. Não fale aquilo que você tem dúvida se pode, e naturalmente as pessoas vão conhecer você, vão começar a conhecer o seu trabalho, vão começar a gostar e se conectar com você, e aí você começa a partir para a segunda parte, que elas vão começar a entrar em contato com você, elas vão começar a querer, e aí você vai começar a entrar na terceira parte, que é a agendar as visitas com essas pessoas, e aí sim elas vão vir e você vai ficar no 1 a 1 e você vai mostrar a sua verdade, e aí naturalmente a venda acontece. Muito interessante, Alex. Você falou bastante do marketing digital, né, que está na atualidade aí. Mas você tem mais alguma dica que você possa dar especificamente para terapeuta, para os terapeutas que estão nos assistindo aí? Algum marketing mais específico para essa área? Sim, nós terapeutas, nós estudamos muito, nós dominamos muitas técnicas, muitos conhecimentos, e a gente tende a atrair pessoas que também têm uma bagagem intelectual, vamos dizer assim, mais elaborada, né? Então, uma estratégia legal também que eu indico é nós começarmos a dar palestras. Então, palestras pode ser palestras em empresa, palestras em instituições de ensino, palestras em casas religiosas. Então, à medida que a gente vai
falando com as pessoas, conversando com as pessoas. Então, no 1 a 1 ali, no dia a dia, uma palestra a gente consegue falar para 100, 200 pessoas. Pode ser uma palestra menor, 10, 20, 50, não importa. É o momento da gente mostrar nossa verdade para essas pessoas. E aí, naquele momento, as pessoas tiram dúvidas com a gente. Eu dou muitas palestras, eu gosto de dar palestras, eu dou palestras de maneira gratuita, eu adoro fazer isso. E nessas palestras as pessoas conectam comigo, e muitas vezes nem é o objetivo fazer vender o meu peixe, vamos dizer assim, e naturalmente, por eu falar, por eu contar um caso, por eu dar um exemplo, por eu mostrar minha alma terapeuta, que eu amo fazer o que eu faço, as pessoas vêm falar comigo: Alex, mas me dá o seu contato, como é que eu falo com você? Às vezes eu nem levo cartão, gente, pra vocês terem ideia, e as pessoas conectam comigo e vêm e fazem a terapia comigo. Então, uma dica muito legal: fale do seu trabalho. Fale o que você faz, mostre casos de sucesso, comente. Se você ainda não tem vídeos gravados, tudo bem, fale para as pessoas: nossa, eu tenho um cliente, olha, eu atendi uma pessoa, ela estava com uma ideação suicida, e depois eu fiz um processo terapêutico com ela saiu super bem, hoje ela não pensa mais em tirar a própria vida, ela está conectada com o seu propósito. Então você fala da sua verdade. Marketing é isso, gente, é fazer a estratégia mesma, percebe? Primeira parte, a pessoa tem que me conhecer. Então, como é que as pessoas vão me conhecer se eu não falar o que eu faço, né? Quem sou eu, o que eu faço e qual é a transformação que eu gero? Segundo ponto é ter um mecanismo para que elas possam entrar em contato comigo, seja pessoalmente, leva um cartão de visita, e aí sim, naturalmente, você marca a visita e aí você atrai essa pessoa para essa sessão de anamnese, para essa sessão de avaliação. Agora, gente, eu acho que ficou claro, né? Como que a gente faz isso, quais são as fases, mas às vezes pode parecer assim, mas como fazer isso? Será que realmente isso é importante? Né? Então eu vou passar aqui para o Fábio, né? Fábio, mostra para a gente, mostra para o pessoal, né? Como que isso funciona na prática, como que eu posso estruturar essas etapas do marketing de atração e de verdade como que isso faz a diferença para que a gente possa se tornar um terapeuta próspero. Legal, Alex. Eu vou estar aqui no quadro, tá? Eu vou estar mostrando um exemplo de como que é, né, o passo a passo do funil de vendas. Conforme o Alex comentou aqui, né, na parte do marketing digital, eu vou falar um pouquinho do marketing de atração para terapeutas. Então eu vou comentar aqui sobre o funil de vendas. O funil de vendas tem algumas etapas que algumas pessoas já devem conhecer, mas é sempre bom a gente exemplificar para ficar mais fácil para você que é terapeuta e que está iniciando no processo. Então, de um processo de visualização da sua página, sua landing page, do seu site, nós temos as visualizações, que são 100% dos acessos que tiveram à sua página. Desses 100%, somente 20% que vão se tornar leads, contatos, pode ser contato via telefone, contato via WhatsApp, celular. Então, de 100%, 20% que vai realmente virar contato para você. E desses contatos, simplesmente 50% desses 20%. Depois eu vou exemplificar um pouquinho com números, tá? Para ficar mais fácil para você. Mas 50% desses 20% dos leads que vão realmente agendar. E como que vai acontecer esse agendamento? Quando ela entrar em contato com você, você vai fazer um contato telefônico, um WhatsApp. Então, nessa estratégia, depois a Patrícia vai explicar um pouquinho depois como que é feito essa parte da anamnese, todo o processo dos 3 pilares que a gente vai comentar aqui durante todas as lives, todos os podcasts. Então, a gente vai depois entrar um pouquinho mais no assunto. Mas aqui é para você entender um pouquinho como funciona o funil de vendas até chegar na venda real dentro da sua clínica, dentro do seu atendimento. Desse agendamento, 70% que vai vir realmente para a sua sala, para o seu atendimento. Então, é um processo que vai afunilando. Então, quanto mais conteúdos você colocar, conforme o Alex comentou, mais leads você pode gerar, porque você vai começando a criar uma empatia com seus clientes, com seus futuros clientes. Então, quanto mais conteúdos relevantes você for entregando para o seu público, mais facilidade você tem de gerar leads. No exemplo aqui, vamos colocar de 300 visualizações que você tiver no seu site, na sua página, isso pode virar aproximadamente 60 contatos.
60 contatos que você pode entrar em contato via telefone, via celular, via mensagem, via texto, explicando um pouco do seu atendimento, da sua terapia. Então, de 300 pessoas, somente 60 pessoas que vão virar leads para você, contatos. 30 pessoas vão poder agendar com você, que você tem prospecção de gerar atendimento. Então, quando você entender que esse contato e você tiver todos os protocolos, conforme a gente já está comentando aqui, você tiver um atendimento personalizado desde o contato telefônico, você pode transformar esses 60 contatos em 30 contatos para você agendar e atender na sua clínica. Uma estimativa, um trabalho que você pode fazer de 21 pessoas na sua clínica. Esse é um trabalho que é comprovado por N estudos e que a gente vai trabalhar com você aqui, para você poder aumentar esse contato aqui, essa quantidade de contatos gerados, aumentar esse agendamento e isso transformar em anamnese. A anamnese é aquela entrevista que a gente faz aqui na clínica para aí sim virar uma possível venda, que aí isso vai ser falado mais para frente também. Então, esse exemplo é um exemplo bem simples para você entender que aqui é um funil. De 300 vai para 60 pessoas, de 60 para 30 pessoas e de 30 pessoas vai virar 21 pessoas. Tá legal? E agora quero que a Paty fale um pouquinho do processo de anamnese na sua clínica. Muito interessante, né, Fábio? É muito importante o terapeuta compreender que existe sim um marketing, né, de atração para você conseguir que o seu cliente venha até você, né? Que tem esse funil de vendas, né? E esse cliente que chega até você através desse marketing que foi feito inicialmente. Mas o mais importante é quando ele chegar até você, na sua clínica, nesse primeiro contato, frente a frente, você ganhar a confiança desse cliente. Porque não adianta nada você ir lá e fazer todo esse processo e depois, quando ele chegar, você não desenvolveu com ele um rapport de alma, uma conexão, e você não mostrou para ele a sua alma terapeuta. Não vai adiantar, ele não vai fechar o processo com você. Ele precisa sentir, através de você, a sua paixão pelaquilo que você faz, a sua segurança na hora de passar as explicações sobre o seu processo de atendimento. Ele precisa sentir em você essa empatia e esse acolhimento inicial. É muito importante desenvolver empatia e acolhimento. É muito importante mostrar para o teu cliente que você entende da dor dele, que você compreende o processo e o momento que ele está passando, que você entende como fazer para que ele saia dessa situação que ele está hoje e chegue na onde ele almeja, onde ele deseja. Transformado, modificado. É muito importante você desenvolver uma energia de segurança e de confiança no seu site, no seu local de atendimento, no seu ambiente de atendimento. É muito importante você mostrar para o teu cliente que você está ali sem julgamento, que você deixou suas crenças do lado de fora, que você não está ali para julgá-lo, que você está ali para compreendê-lo e acolhê-lo. É muito importante você estar com ouvidos atentos para ouvir tudo que ele fala, até as mensagens nas entrelinhas. É muito importante você mostrar para ele que você consegue ouvi-lo e acolhê-lo, seja qual for o tema ou assunto que ele tiver ali te trazendo, né? Então, essa conexão inicial é importantíssima para o teu cliente fechar com você. Então, você tem que entender o que é essa alma terapeuta. Todo terapeuta teve um chamado. E teve um despertar, né? Teve um despertar dessa alma terapeuta. E a gente precisa mostrar para o nosso cliente que ali sim existe um terapeuta de alma. Existe um terapeuta que ama o que faz, que acredita nas ferramentas que possui e que está disposto, junto com ele, fazer a transformação na vida dele, né? Nós somos guias de transformar vidas, não é isso? O cliente chega até nós e a gente sabe como conduzir o processo para que ele saia com a vida dele transformada, recebendo o que ele veio buscar, não é isso? Só que ele precisa saber disso. Eu acho que todo mundo já passou por uma situação parecida, de você olhar e conhecer algum amigo, te apresenta uma pessoa e você fala, nossa, não fica a cara daquela pessoa, né? Por quê? Porque
Porque o cérebro precisa de milésimos de segundos para formar através de uma imagem, ele visualiza, ele cria através da imagem uma opinião a respeito de algo ou de alguém, não é isso? Mas também já deve ter acontecido que depois, quando você começou a conversar com a pessoa, conhecer melhor, você falou, nossa, ela é super legal, e eu achei, nossa, a primeira impressão foi totalmente errada a respeito daquela pessoa. Eu não conhecia ela profundamente. Eu tirei uma opinião precipitada. Isso acontece com nossos clientes também. Eles chegam e eles podem olhar para você e se sentir um pouco desconfortável. Não gostar muito do que viram, ou porque já chegam na terapia achando, meu Deus, e agora? Eu vou ter que abrir todas as minhas questões internas que talvez eu não conte nem para mim mesmo, né? Eu escondo de mim mesmo todas as dores que eu tenho e eu vou ter que abrir com uma pessoa que eu nem conheço. Então eles já chegam um pouco assim, inseguros, desconfiados. Será que esse processo é bom mesmo? Será? Quem tem que quebrar isso? É você. Do mesmo jeito que você fez com aquele amigo que te apresentou e você foi dando abertura para conhecer a pessoa, tirando todas aquelas pré-opiniões que já estão formadas em você para poder se abrir, você vai ter que fazer isso com o seu cliente. Você vai ter que ajudá-lo a tirar aquela opinião. Você vai ter que mostrar para ele que vai ser muito legal, que todos os clientes chegam em você e saem dali melhores do que chegaram, que você não julga, que você conhece do que você está falando, que você já trabalhou com clientes com um problema, com uma questão parecida e que o resultado foi excelente. Você vai ter que mostrar para o seu cliente que você sabe do que você diz, que você conhece profundamente do que você diz para ele. Você vai ter que passar essa verdade, essa segurança. E a empatia tem que ser verdadeira, porque o cliente sente. A gente sente a energia quando a pessoa gosta ou não, quando a pessoa está nos acolhendo ou não, quando tem julgamento ou não. Então, realmente, você precisa desenvolver, tem que ser verdadeiro. Desenvolver o não julgar, o não criticar, desenvolver a empatia de alma, desenvolver o acolhimento, seja qual for a questão. Você precisa entender que quando você está de frente para uma alma, você tem que ser apenas uma outra alma, como dizia o Jung, né? Conheça de todas as técnicas, porém, quando estiver de frente de uma alma, seja apenas outra alma. Uma alma que acolhe, que compreende, que entende, que apoia. Então, como você pode fazer isso? Quebrando um pouco o gelo quando o cliente chegar, faz uma pergunta descontraída, ofereça um café, uma água, né? Tem um ambiente agradável ali para poder receber o seu cliente. E quando ele sentar na sua frente, olhe nos olhos dele, né? Como dizem, os olhos é o portal da alma. Os olhos são o portal da alma. Realmente. Então, olhe nos olhos. Olhe nos olhos quando estiver conversando com o seu cliente. Se aproxime, sempre com um sorriso no rosto. Acolha quando ele estiver contando de uma dor, de um sofrimento. Olhe para ele e passe através dos seus olhos a sua verdade. Eu entendo a sua dor e o que você está passando nesse momento. E eu estou aqui para te acolher, sem nenhum julgamento, para te ajudar nesse processo de transformação. Então, essa é a dica que eu tenho para vocês. Trabalhem o marketing de vocês. É muito importante vocês fazerem todo esse processo para atrair o seu cliente até a clínica. Mas quando ele chegar na clínica, você não pode perdê-lo, porque você não soube desenvolver esse laço de afeto, de conexão, de empatia, de amorosidade com o seu cliente. Ok? Terminamos aqui mais um podcast e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!